E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Podeis sentar, glorificando ao Senhor. Meu Deus. Aleluia. Eu quero dar um tema a essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: o sofrimento trouxe a salvação até nós. Mais uma vez repito: o sofrimento trouxe a salvação até nós. Veja, Mateus, cujo nome significa dom de Deus, ele deixa a sua profissão de coletor de impostos para seguir Jesus. De acordo com Lucas, no capítulo 5, no versículo 27 ao 32 do seu evangelho, ele vai dizer que Mateus ele prepara um banquete para receber a Jesus. E após esse banquete, ele vai se tornar um dos apóstolos do Senhor. E por volta do ano de 56 a 58 depois de Cristo, ele descreve este evangelho. Só que a forma que Mateus ele traz esse evangelho, diferentemente dos outros evangelhos sinóticos, ele traz Jesus Cristo como o rei. É por isso que ele puxa a genealogia, ele puxa a linhagem, a história de quem viera os patriarcas de Cristo, até a chegada do Messias. Ele quer trazer ao conhecimento dos judeus que verdadeiramente ele é o Messias. E os judeus eles só têm esse entendimento, entendendo a história e a linhagem a qual ele pertencia, entendendo a sua genealogia de quem ele fora gerado. E quando Mateus ele traz esse entendimento, é para que houvesse uma percepção pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos escribas, homens que lutavam contra Cristo e o evangelho glorioso a qual ele pregava. Agora ele traz esse conhecimento para que eles pudessem entender que verdadeiramente ele é Deus. E veja, ele traz essa eficácia no evangelho para mostrar duas formas: Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Ele mostra a todos o entendimento que de fato ele é Deus, mas despiu-se da sua glória, habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. E veja, ele traz um ensinamento precioso, a qual nos faz enxergar constantemente que os ensinamentos que Jesus trouxe, seja através de parábolas, seja através de sermões proféticos, eles ecoam até hoje Glória em a Deus. nossos corações. Aleluia. Porque as palavras a qual Jesus ensinara até então era mistério ao coração dos homens. Por mais sábios que pudessem ser os teólogos judeus, eles não compreendiam as parábolas que Jesus dizia, porque os seus corações missionários estavam fechados. Eles não puderam ouvir com sensibilidade aquilo que o Espírito Santo de Deus dizia a cada um deles. Diferentemente de nós que aqui estamos, somos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele habita em nós, porque ele nos guia, porque ele discerne o nosso pensamento, para nós entendermos aquilo que verdadeiramente Deus tem revelado a cada um de nós. Glória a Deus. E só podemos ter esse entendimento pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Nos alcançou. Veja que os ensinamentos de Jesus, eles ecoaram e ecoam até hoje, porque as palavras missionárias, a muitos homens, elas se tornaram duríssimas ao entendimento deles. E nos dias de hoje não é diferente. As palavras a qual Cristo ensinou, a qual Cristo pregou, a muitos ela ainda continua dura. Por quê? Porque a verdadeira palavra, ela traz
a separação daquilo que não presta para o homem. Ou seja, o estado depravado ao qual o homem vivia sem Deus, ele é deixado, porque a regeneração é imposta sobre nossas vidas por meio da palavra. A palavra, quando ela é alcançada em nossos corações, ela traz o entendimento de que a velha vida, quando nós vivemos outra hora sem Cristo, ela já não nos pertence mais. Mas agora, uma nova vida foi alicerçada em nossos corações. E essa vida, dia após dia, ela traz uma convicção que a santidade, dia após dia, tem que ser alcançada por nós. Que o Espírito de Deus, dia após dia, tem que estar confortável e habitar em nossos corações. Aleluia. É só por meio da palavra. Só que aqueles que não recebem a palavra, ela se torna dura, porque a palavra, ela sempre vai trazer um confronto. A palavra, ela sempre vai apontar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Ela sempre vai mostrar o quanto estamos longe do Senhor. Por muitas vezes temos a percepção de estar perto, de estar fazendo aquilo que é prazeroso a Deus. Só que a palavra, ela vem e nos mostra que nós estamos longe. Ela vem e nos mostra que nós precisamos ser moldados. Ela vem e nos mostra que ainda há muito a ser lapidado e trabalhado em nós. É por isso que a palavra, muitas vezes, ela não é aceita, porque ela sempre vai restringir das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas ela sempre vai trazer ao nosso conhecimento aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor, para que quando Deus olhar para cada um de nós, Ele possa achar pureza, Ele possa achar santidade, Ele possa ver virtude, Ele possa ver adoração, Ele possa ver temor, Ele possa ver que verdadeiramente nós estamos caminhando segundo a Tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. E essa noite eu venho te falar que essa palavra, ela foi germinada em nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é por esse motivo que nós estamos aqui, porque nós demos crédito a essa palavra. Isaías, no capítulo 53, ele vem dizendo: mas quem dará crédito à nossa pregação? Glória a Deus. Hoje eu e você estamos aqui, aceitamos a Cristo como nosso único e verdadeiro, suficiente Salvador. É porque nós demos crédito a essa pregação. É porque nós entendemos que essa palavra, ela é única em nossas vidas. É porque nós entendemos que a palavra é o verbo vivo, e o verbo vivo é Jesus Cristo, e sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós estaremos com Ele para todo sempre. Com Ele tudo podemos, com Ele tudo fazemos, porque quem faz é Ele, quem faz é Ele, somente Ele tem todo o poder. Aleluia, Deus. E perceba, Jesus, ele inicia o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Durante 3 anos e meio, ele prega a boa palavra, uma palavra que por muitos não for aceita, mas todo aquele que aceitou essa palavra teve um entendimento de que a sua vida, a partir daquele momento, seria mudada, a sua vida seria restaurada. A velha criatura iria morrer e agora nasceria uma nova criatura, que verdadeiramente provasse Cristo sobre a sua vida. Que uma nova criatura que agora vivia por caminhos verdadeiros, não mais caminhos tortuosos, mas um caminho reto que leva para a vida eterna. E esse caminho tem o nome Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E veja, Jesus, ele prepara-se, após ter pregado durante 3 anos e meio, tem ensinado, profetizado, curado, revelado. Agora ele caminha com os seus discípulos até Jerusalém, como de costume, na festa da Páscoa. Ele prepara
para um ato simbólico, a qual ficaria marcado, e é através desse ato simbólico que nós estamos aqui essa noite, para vivificar este ato e agradecer com adoração sincera, pura, perfeita e agradável pelo sacrifício vivo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Perceba que Ele chega com seus discípulos para a festa da Páscoa, e quando Ele chega, há uma percepção que não pode deixar de ser desapercebida no nosso conhecimento, porque a Páscoa ela foi introduzida ainda no Egito, quando o povo ainda estava no exílio, quando o povo ainda estava escravizado. Perceba que através do seu servo Moisés, o Senhor dá uma ordem, que eles matassem um carneiro, e que eles viessem a ungir os umbrais das casas com o sangue deste cordeiro, porque o espírito da morte desceria sobre o Egito, e a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o espírito da morte passaria. E é esse o significado da Páscoa. No hebraico ela quer dizer passagem, ou seja, significa passagem. O espírito da morte passou, o espírito da morte passou, e nenhum dos hebreus foi atingido. O espírito da morte, ele passa todos os dias pela nossa casa, nós não somos atingidos, porque o sangue do cordeiro, ele nos cobre, ele cobre a nossa casa, cobre os nossos filhos, cobre as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos entes queridos. Glória a Deus. O sangue do cordeiro cobre os umbrais da nossa casa. Aleluia. E perceba que após isso, o Senhor dá uma ordem, assim que é instituído o sacerdócio, quando eles atravessam o mar vermelho e é instituído o sacerdócio, Ele dá uma ordem, que uma vez por ano seria estabelecido a festa da Páscoa, e o sacerdote faria o sacrifício do cordeiro como símbolo de expiação pelo pecado do povo, para que os seus pecados fossem perdoados. Agora, o verdadeiro cordeiro, que poderia limpar e limpou todo o pecado, não somente dos judeus, mas de todo aquele que o aceitou como seu Salvador, ele estava pronto para derramar o seu sangue, porque somente o seu sangue é precioso para salvar e libertar. Ele prepara a ceia, ele prepara a mesa missionária. Só que antes ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele nos dá uma lição, que o que verdadeiramente é importante e valioso sobre a nossa vida é nós temos o entendimento que cada um de nós temos uma missão de servir. A nossa missão foi dada para servir, não ser servido. Ele mesmo sendo Deus, Ele lava os pés dos seus discípulos, e Ele mostra: eu que despiu-se da sua glória, se fez carne, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas serviu, e serviu até a morte de cruz, para perdão e remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Eu me tornei pastor, não por mérito meu, ou por bondade minha, mas porque eu fui chamado para servir. Glória a Deus. Cada um de nós aqui fomos chamados para servir. Aleluia. O Senhor não nos consagra ou não nos unge porque somos bons, não, Santo é o teu nome. mas porque Ele nos chamou e nos capacitou para servir, e servir com amor nosso próximo. Aleluia. Glória a Deus. E perceba que Jesus agora, após Ele dar essa lição, Ele vai dizer que no meio deles estava aquele que iria trair. E perceba que há um silêncio entre os apóstolos, há uma perturbação, há uma preocupação, talvez um questionamento entre si próprio, dizendo: porventura será eu? Porventura serei eu? Porque eles tinham entendimento que, por mais que os seus corações naquele momento estivessem focados em Cristo, Cristo sendo Deus, Cristo tinha total percepção daquilo que estava por vir, porque o Senhor, Ele sim sabe o que ainda há de vir sobre nós.
Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor, em sua presciência, Ele sabe o que há de acontecer para cada um de nós. Glória a Deus. E eles tendo essa percepção, eles têm a preocupação: porventura serei eu? Há um questionamento. João, o discípulo a quem Deus ama, ele agora sentado ao lado do Senhor, com a cabeça no seu peito, ele pergunta: Senhor, quem é? E o Senhor vai dizer: aquele que eu entregar o pão, aquele que eu entregar o cálice, este sim que molhar o pão junto comigo, este é o traidor. Quando Judas toma o pão, o Senhor olha para ele e diz: apressa-te, faz o que tem que fazer. Aleluia. Imediatamente Satanás se apodera dele, e ele vai ao encontro dos sacerdotes e dos fariseus. A simbologia que estava tendo era o que Jeremias profetizou. Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, novo pacto, nova aliança, agora através do sangue do Cordeiro. Mas no versículo 32 ele vem dizendo que a aliança velha fora quebrada pelos seus pais, que eu despojei. Veja que o tratado de Deus com Israel foi sempre como uma esposa, sempre como uma mulher amada. Israel sempre cometeu adultério espiritual contra Deus. Ela sempre traiu o Senhor para adorar outros deuses, que na verdade nada eram a não ser demônios ocultos. É verdade. Aleluia. Mas perceba que havia uma necessidade no conserto. E antes do povo ir ao exílio da Babilônia, antes do Senhor levá-los e anunciar que eles sofreriam durante 70 anos escravizados pela Babilônia, o Senhor usa o mesmo profeta que profetizou Jeremias para dizer: ei, virá o santo e estabelecerá o novo pacto, Glória a a Deus. nova aliança, porque antigos seus pais quebraram, porque antigos seus pais não deram valor, mas essa agora, ela não será transitória, ela será perpétua, ela não será transcendente pela tábua, mas ela será transcendente pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário por amor de cada um de nós. Glória a Deus. Glória ao teu nome. E veja, aqui eu quero começar essa mensagem com tópicos: Eita, 5 glória. momentos de sofrimento e dor para a vitória triunfante. O primeiro é a prensa do Espírito Santo. Após a ceia, Jesus ele sai com seus discípulos até o Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele deixa alguns ali no começo. Ele leva consigo mais adiante somente Pedro, Tiago e João, os 3 que sempre eram próximos a ele, os 3 que sempre estavam com ele em momentos gloriosos. Veja que em Mateus 17, quando o Senhor vai fazer a sua transfiguração, se mostrar como verdadeiramente Ele é, como Ele era Deus, e o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes eram brancas, alvas como a neve. Agora estava ali Pedro, Tiago e João, e eles percebem que do lado está Moisés, do outro Elias, e eles pedem: Senhor, permita que nós façamos 3 altares, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. E a voz vai soar do céu mais uma vez: eis o meu filho amado, a quem eu muito comprazo. Mais uma vez o Senhor comprava: esse é o meu filho, esse é Deus, esse tem todo o poder, vai dado poder a Ele sobre os céus e a terra. Glória a Deus. Os discípulos, os 3 vão mais adiante, e quando eles chegam, o Senhor dá uma ordem: ficai aqui, mas vigiai e orai. Glória a Deus. Quando se passa-se por volta de 1 hora, o Senhor percebe que eles estavam dormindo. E o Senhor vai olhar e dizer: vocês não podem orar, não podem vigiar, nem sequer por 1 hora. E o Senhor dá um ensinamento não somente a eles, mas a nós, muito importante: vigiai e depois orai, para que não caiam em tentação. Por muitas vezes a tentação nos vence
pela falta da oração, pela falta do jejum, pela falta principalmente da vigilância. Perceba que a ordem é: vigiai, depois orai. Aquele que vigia, ele sempre se prepara para qualquer astúcia, para qualquer cilada que o inimigo possa tentar nos tragar. Porque quando estamos vigilantes, estamos preparados, estamos atentos. Sabemos que o inimigo ele vai agir, mas estando preparado, ele fugirá de nós. É por isso que Tiago descreve: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a vigilância nos prepara para resistir a todo momento, e resistindo, ele terá que fugir de cada um de nós, porque ele vai entender que estamos forjados pelo Espírito Santo e preparados por Deus para a batalha e para vencer qualquer hóstia maligna que se levantar contra a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E veja, eles adormecem, Jesus os acorda. Agora Jesus ele vai continuar orando. Ele é imposto sobre Cristo uma agonia, e essa agonia fazia com que ele orasse com mais intensidade, tanta intensidade que começa a grandes gotas de sangue, de suor, agora cair dele. Perceba que o nome Getsemane, ele vem do hebraico Getshamai, que significa prensa de óleo. Veja que agora que nós vamos ter um entendimento claro, porque a Bíblia ela sempre usou o óleo como simbolismo do Espírito Santo. Só que agora o que estava acontecendo no Getsemane era o próprio Espírito de Deus sendo literalmente esmagado. Agora ele estava sendo esmagado, e ali Jesus começou a agonizar em oração. Perceba que o que deveria ocorrer agora era algo muito importante, porque em outro lugar não é visto na Bíblia a palavra agonia, somente aqui a palavra está, agonia empregada no grego, que quer dizer empenhado ao combate. Perceba comigo que o combate que ele estava passando no Getsemane era um combate doloroso, um combate que nenhum de nós poderíamos enfrentar, um combate que nenhum de nós poderíamos passar. E ele começa agora, em meio a essa agonia, em meio ao sofrimento, vendo o que estava à sua espera, vendo que a sua carne teria que desfalecer, vendo tudo aquilo que ele teria que passar. Há um sofrimento interno, uma prensa interna. É por isso que no momento da oração ele vai dizer: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque naquele momento ele orava, e orava como homem, e como homem ele entende as dores que estava proposta para ele passar. E naquele momento ele pensa: que dor terrível, eu não aguentarei como homem, mas como servo obediente, Senhor, mas todavia seja feita a vossa vontade. Glória a Deus. Como servo ele entende que a palavra do Pai ela tem que ser cumprida, que a palavra do Pai ela é determinante em todos os aspectos. E com sua presciência ele vê cada um de nós aqui hoje adorando a Ele, cada um de nós aqui hoje dando devido valor ao sacrifício vicário que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. Ele entendeu e ele viu que o seu sacrifício não seria em vão, que mesmo com as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas debilidades, mas que mesmo assim iríamos nos arrepender e entregar a nossa vida a Jesus. Glória a Deus. Como Salvador de nossa alma. Aleluia. Perceba que essa batalha ela é tremenda. Enquanto mais ele conversava com o Pai,
mais ele se aderia a essa batalha, mais o espírito ficava prensado, mais a angústia o tomava. Só que ele não desistiu. Ele não desistiu por você, Glória a por mim, Deus. por todos nós. Aleluia, Jesus. Segundo, abandonado pelos homens. Mateus 26:56, a parte B, diz assim: então todos os discípulos, deixando, fugiram. Momentos antes, quando ele estava ali na ceia, ele olha para Pedro e vai dizer que Pedro iria negá-lo. E Pedro olha para ele e diz: Senhor, se preciso for, eu irei com o Senhor até a morte. Mas no momento em que Cristo era levado pelo Sinédrio, ao Sinédrio, Pedro e os demais apóstolos o abandonam, temem a morte. Salmos capítulo 22, versículo 11 vai dizer: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem acuda. Neste momento, o abandono toma conta do coração de Cristo. Neste momento, o homem a qual veio ao mundo para trazer a salvação e para anunciar o Evangelho de Cristo, ele percebe que ele acolheu a todos, mas nesse momento ele foi abandonado. Nesse momento, o homem a qual abraçou a toda a humanidade, a qual desejou salvar a toda a humanidade, foi abandonado. E enquanto ele estava no Getsemane, ele fora traído por Judas, preso pelos judeus. E perceba comigo que todos os aspectos dos julgamentos dele foram ilegais. Não fizeram um julgamento legal, não fizeram um julgamento conforme a lei, conforme mandava os mandamentos de Deus, instituído por Moisés e dado por Deus. O primeiro ponto errado: o julgamento ele poderia ocorrer somente em lugares de reunião regular, ou seja, no Sinédrio, e eles levam ele ao palácio do sumo sacerdote. Segundo erro: o julgamento não poderia ocorrer na véspera do Shabat, do sábado, ou em festas, e nem à noite. Eles pegam na véspera do Shabat, eles pegam na comemoração da Páscoa. Terceiro: uma sentença de culpado somente poderia ser anunciada no dia seguinte ao julgamento. Eles arrumaram as testemunhas como ordena a lei, em Deuteronômio 19:15 e em Deuteronômio 17:6. A Bíblia relata sobre as testemunhas para arrumar uma acusação. Só que nenhuma das testemunhas concordaram com o que os fariseus, com o que os sacerdotes estavam colocando mediante a ele. E perceba que mesmo assim eles arrumam a condenação, a qual eles vêm e dizem: blasfema, blasfêmia, porque no momento que ele disse ser o Filho de Deus, a sua identidade, eles usam esse argumento como argumento de blasfêmia, como argumento de falsidade, de hipocrisia, dizendo que ele não era. E perceba, Jesus ele sofre escarnecimento dos guardas do palácio. Eles cuspiram nele, bateram nele, esbofetearam a sua face, mas em tudo ele permanece calado, como ovelha muda, pronta para o matador. Aleluia. Terceiro ponto: o sangue recai sobre os sacerdotes. Estando Jesus diante de Pilatos, porque os judeus eles não era dado, como os romanos, o direito de realizar execução. O judeu ele não poderia realizar uma execução de outro judeu. Então agora eles levam ele até Pilatos para que pudesse arrumar e forjar
a morte de Cristo. Eles sabiam que a única acusação que eles tinham, ele jamais seria morto. Então agora eles arrumam outra acusação. Eles agora vêm dizendo que ele se indaga como rei, que ele se intitula como rei, e estava reivindicando o seu reinado e impondo que o povo não deveria pagar os impostos a Roma. Mas mesmo com tudo isso, Pilatos ainda não vê motivos de acusação contra Cristo. Glória a Deus. E o que é mais interessante é que aquele que anda em justiça, Deus sempre mostra o seu caráter. Glória a Deus. Deus sempre revela o seu caráter. Jesus era santo, e por ele ser santo, por ele ser Deus, o Senhor permite ser incomodado até aqueles que são do contra, até aqueles que não acreditam que verdadeiramente Ele é Deus. O Senhor, à noite, antes da execução, quando eles ainda estavam preparando, manipulando todo um sistema para poder crucificar a Cristo, o Senhor incomoda a mulher de Pilatos em sonho. Ela é assombrada em seus sonhos, e o seu sonho revela que seria agora crucificado um justo, e que aquele era verdadeiramente um justo, e que o seu sangue era precioso, que o seu sangue era divino, que o seu sangue verdadeiramente era um sangue de um homem inocente. Glória a Deus. Ela chega a Pilatos e diz: esse homem é com o povo agora que é a morte, é um justo homem. Eu sei nunca ter visto esse homem, eu sonhei com ele, eu fui incomodada em sonhos por ele, por causa dele. Não permita que ele vá à morte, porque o seu sangue é precioso, Glória a Deus. porque ele é justo. Pilatos dá ordem para ir até Herodes, levarem até Herodes. Todos os judeus não se contentam com isso, missionário. Principalmente levitas, os fariseus e os sacerdotes, porque eles sabiam que outro judeu não poderia lançar uma sentença de morte a um outro judeu. Herodes, mesmo sendo rei, mas por ser judeu, ele não daria sentença de morte a Cristo. Mesmo quando Cristo se manteve calado perante Herodes e só se levantou para dizer que o poder que ele tinha foi dado por Deus, e que Jesus Cristo realmente era o rei dos judeus. Glória a Deus. Mesmo sabendo do coração de Herodes, de como o coração de Herodes estava voltado ao trono, e mesmo ele falando ser o rei dos judeus, ele não iria lançar sentença de morte, porque a lei não permitia isso, por ele ser judeu. Então ele é levado novamente a Pilatos. O povo inflamado grita: solte Barrabás, solte Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, ele tenta mais uma vez não fazer parte desse ato, dessa crueldade, porque Pilatos tem o entendimento que ele era justo, que ele era um homem inocente, que não tinha maldade em seu coração, que ele era um homem que somente praticava o que era bom, o que era bem para o próximo. E perceba que quando ele tem esse entendimento, ele tenta tirar a morte de Jesus. E como para tentar acalmar o povo, ele dá uma sentença de sofrimento. Ele ordena com que os soldados agora venham chicoteá-lo. Eles pegam o flagelo, que era o instrumento a qual os romanos e também os judeus usavam como forma de punição. Mas perceba que os flagelos, eles tinham várias cordas, e elas eram feitas de ossos
e ferros. E quando era dadas chicotadas, os ossos partiam no corpo. Eles causavam a dor e hemorragia. E os ferros que tinham as suas pontas, ele pegava a carne, e no momento que eles puxavam o flagelo de volta, a carne era tirada, a carne era arrancada, e ficava exposto o nervo, os ossos, o sangue que escorria. A lei romana, em Deuteronômio 25, no capítulo 25, no versículo 3, primeiro estabelecida por Deus a Moisés, era 40 chicotadas. Devido ao erro de conta, eles abaixam para 39. Paulo depois vem dizendo, como Cristo, eu também fui açoitado, uma quarentena, menos uma. Perceba que para os judeus seriam 39, mas entenda que para os romanos não tinha a contagem certa. Para os romanos, eles gostavam de ver o sofrimento, a dor, a agonia. Eles gostavam de ver o sangue. Então, eles começam. E agora, eles começam a chicoteá-lo, expondo a sua massa ensanguentada, os músculos, os ossos agora aparecendo. E perceba que há uma extrema perda de sangue. E agora, após todo esse flagelo, todo esse sofrimento que ele teve, essa perda de sangue, essa perda de força, porque o Senhor já estava desde a noite anterior sem se alimentar, passou o dia, passou a tarde, passou o dia de sofrimento. Agora, como se não bastasse todo esse sofrimento, eles vão fazer um escarneio dele, eles vão zombar dele, colocam uma manta escarlata sobre ele, eles colocam uma coroa trançada de espinho sobre a sua cabeça, eles pegam um cajado e põem sobre a sua mão direita, cospem na sua cara, esbofeteiam na sua cara e diz: salve o rei dos judeus. Glória a Deus. E ele continua calado. Aleluia, Jesus. Ele continua mudo, como uma ovelha muda, pronta para o matador. Porque ele sabia, assim como foi dito aqui essa noite, Paulo, tendo esse entendimento, ele disse: por essa causa me coloco de joelho. Glória a Deus. O Senhor tinha o entendimento que a causa era nobre, que o preço era precioso, e que haveria muitos que dariam crédito a todo esse sacrifício, Glória a a Deus. todo esse sofrimento, a todo esse momento de dor. E perceba que depois eles pegam o cajado, batem na sua cabeça, onde estava a coroa de espinho. Os espinhos tinham de 5 a 8 centímetros de comprimento, atravessam penetrando o escalpo. Agora o sangue começa a jorrar mais uma vez e a descer. E o povo, mesmo vendo tudo isso, quando Pilatos apresenta, o povo grita: solte Barrabás, crucifica Jesus. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Entenda bem que toda vez que pecamos, toda vez que erramos, mais uma vez estamos fazendo o nosso Senhor passar por todo esse sofrimento. Mais uma vez estamos crucificando o nosso Salvador. É por isso que Ele nos diz que nós devemos ser vigilantes. É por isso que nós devemos andar segundo a luz da palavra. É por isso que nós devemos ter amor à palavra, para entender o que de fato é certo, o que de fato é errado, o que de fato Deus tem para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para que nós venhamos dar valor ao sacrifício que já foi feito, Aleluia, Jesus. e não querer crucificá-lo outra vez. E veja, quarto ponto: os nossos pecados eram pesados. O procedimento da crucificação
ele era o seguinte: eles pegavam o patíbulo, ele era colocado sobre a terra, a vítima que era colocada em cima dele, ela era colocada com seus braços abertos. Eles pegavam pregos de 18 centímetros, o seu tamanho de comprimento, e 1 centímetro de largura, de diâmetro. E perceba que eles colocavam no pulso, não na palma da mão, porque no momento que colocavam a cruz sobre o buraco, eles sofriam um impacto, e esse impacto, se fosse na palma da mão, seria rasgado, a mão atravessaria o prego. Por isso eles colocavam no pulso, para que pudesse atravessar o nervo mediano, e atravessando esse nervo, era irradiado a dor que já atravessava o pulso, atingindo o nervo, mas também uma dor irradiava por todo o braço, até chegar ao ombro. E perceba que quando essa dor coincidia, o sofrimento, a agonia continuava. E perceba que quando eles levantavam o poste, já com o patíbulo nele, eles o colocavam no buraco, já dando um choque. E esse choque fazia com que os ombros e os cotovelos fossem deslocados. Mais uma dor, mais um momento de sofrimento. Mas até esse momento, Jesus ele anda pela Via Cruz, em torno de 600 metros, subindo, com um patíbulo de 40 a 50 quilos nas costas, sem ter se alimentado a noite e o dia, sofrendo espancamento, sofrendo açoite, perdendo sangue, já numa fraqueza sem limite. Mas ele anda 600 metros com esse patíbulo nas costas, e ele entendia uma coisa: o preço é valioso. Glória a Deus. O preço é valioso. O preço é valioso. O preço está aqui essa noite para glorificar o Aleluia. Senhor. O preço é eu, é você, cada um de nós que estamos aqui essa noite, porque nós entendemos, foi pago um alto preço. O preço foi de sangue, e a nossa vida foi dada por esse sangue. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E perceba, os joelhos eram colocados de lado. Eles crucificavam também os pés juntos, para que não viesse a sair. Quando a cruz era erguida e a tensão era dada, os ombros deslocados, os cotovelos deslocados, perceba também que faltava a respiração, porque a caixa torácica ela era oprimida. Agora o peso forçava, mas a dor intensa, faltava a respiração. Ele não conseguia imprimir o oxigênio, mas o gás carbônico agora ele ficava inalado, exalado dentro, fazendo com que o seu pulmão sofresse aspirações, sofresse agora pela falta da oxigenação. E perceba que agora ele entende algo, que ele teria que fazer uma força sobre-humana para poder ter momentos de respiração. E toda vez que ele não tinha a respiração, ele tinha por entendimento o que a palavra de Deus fala, que o Senhor ele não aceita sacrifício de animal sufocado. Ele puxa pelo pulso agora o seu corpo para cima. Ele tem momentos que ele pode respirar, puxando a oxigenação, para que o sacrifício fosse aceito com perfeição por Deus. E nesse momento os momentos que ele consegue respirar. Glória a Deus. Quinto ponto para finalizar: a morte espiritual nos afasta de Deus. Glória a Deus, dessa maneira. Até o exato momento da crucificação, igreja, todos nós estávamos condenados ao inferno. É, Jesus. Não tínhamos salvação, nem mesmo os judeus, nenhum deles tinha.
Mas naquele momento, a salvação estava sendo imposta sobre a nossa vida, Glória a Deus. sobre a vida de todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia, Jesus. E perceba que o pecado, ele nos abandona de Deus, ele nos afasta de Deus. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele vem dizendo assim, que o Senhor, que por causa do pecado, há separação entre nós e Deus, e o Senhor esconde a sua face de nós, de modo que Ele não nos ouça. Glória a Deus. O pecado nos afasta de Deus, e o pecado não permite que Deus ouça a nossa voz, ouça a nossa oração. É por isso que toda vez que pecamos, devemos nos arrepender do nosso pecado e continuar prosseguindo em Cristo Jesus, Glória a Deus. para que nós possamos sempre ser ouvidos por Deus e para que Deus sempre possa nos socorrer. E veja que é devido a essa separação que há esse contexto ao qual nós lemos em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, que o Senhor clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Glória a Deus. Perceba que nesse momento o Senhor vira a face para não olhar para o seu filho, porque o cheiro não estava subindo suave, missionário. É, Jesus. Era o cheiro do meu e do seu pecado. Era o cheiro do pecado de toda a humanidade. Eram as nossas transgressões. Eram os nossos erros. Era tudo aquilo que nós fizemos de errado, as nossas desobediências. Era tudo aquilo que nos afasta de Deus, agora estava sobre Ele. E o pai não conseguia olhar para o filho naquele momento, porque não subia o sacrifício de perfeição, o cheiro da perfeição. O sacrifício era perfeito, mas o odor era terrível. Era o nosso pecado, era o meu pecado, era o seu pecado, era o vosso pecado. Dessa maneira, Senhor. Era o pecado de toda a humanidade. E naquele momento, ele ainda respirando, superficial, causando colapso em pequenas áreas do pulmão, a diminuição do oxigênio, o aumento do gás carbônico, causando a acidez nos seus tecidos, o líquido formado nos pulmões, piorando ainda a sua situação, mas ele ainda vai encontrando força, momentos de força, Glória a Deus. a qual lhe permitia ter segundos de respiração, para que no momento que ele entregasse o sacrifício, a carne não estivesse sufocada e o sacrifício fosse validado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele teve todo o cuidado para que o perdão nos alcançasse, Aleluia, Jesus. para que a graça se chegasse até cada um de nós, para que a misericórdia fosse estabelecida sobre a nossa vida, para que o dom gratuito da vida eterna fosse de real pertence a cada um de nós. E perceba, João 19, 29 e 30 vai dizer que ali havia um vinagre. Então eles pegaram uma cana e uma esponja, eles colocam esse vinagre nela, e eles levam até a sua boca, e ele toma. E perceba que a palavra vinagre no hebraico quer dizer nomes, ou seja, vinho azedo. Ele toma o último cálice do vinho. Era azedo porque era o meu e o seu pecado, era a minha e a sua transgressão. Glória a Deus. Era azedo porque trazia sofrimento, trazia as torturas, trazia dor.
quando ele toma esse cálice, ele vai dizer: está consumado. Glória a Deus. E quando ele fala está consumado, ele está dizendo: acabou. Está feito. Eu venci. Agora cada um deles estão perdoados. Cada uma delas estão perdoadas. Aleluia. Todos eles estão perdoados. E a salvação agora pertence a cada um deles, porque foi pago por um preço de sangue. Agora eles não pertencem mais a Satanás, mas eles me pertencem, Pai. Agora eles são minhas ovelhas preciosas. Agora quem cuida de cada um deles sou eu. Agora quem determina a salvação deles sou eu. E eu os perdoo. Glória a Deus. Porque o sacrifício foi verdadeiro. Meu Deus. O sacrifício foi vivo. O único sangue precioso que verdadeiramente poderia purificar, lavar a cada um de nós e os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Entenda bem, igreja. Hoje nós estamos aqui neste cerimonial para sermos gratos e trazermos à memória o sacrifício vivo, o sacrifício vicário que Ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu convido você, juntamente comigo, se colocar de pé.